Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado, santificado, exaltado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda honra e toda glória seja dado a Ele, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, a qual, através do seu Espírito, enviado pelo Deus Altíssimo, que nos atrai até Cristo, nós estamos em unidade com o Pai, com o Filho e membros dos membros, aqueles que estão depositando a confiança em Jesus Cristo, aqueles que perseveram nas obras que Ele produz em nós, e em nada nós gloriamos. Se tiver de gloriar, gloriamos em nossas fraquezas. Quando estamos fracos, Ele nos aperfeiçoa, porque a sua graça nos basta e nos justifica. E aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Vigilância sempre em estar na dependência, estar dependendo do Espírito Santo para tudo, porque quando andamos ouvindo as suas advertências e as acatando, perseveramos no caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim Ele disse, está escrito: e céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Elas são cumpridoras. A verdade, que é o Espírito, Cristo, ungido de Deus, Jesus, o Filho do homem, a natureza divina, concebida pelo Espírito Santo, gerado à sombra do Onipotente, do qual, além do Espírito ser a verdade, ele é a essência da profecia. Nós somos irmãos, do qual ele disse: de agora em diante não haverás mais mestre entre vós. Do qual ele disse: a lei e os profetas foi até João o Batista. De agora em diante a ordenança é anunciar a verdade, anunciar as bem-aventuranças, a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque somos ministros de uma nova aliança, manejando bem a palavra da verdade, que através do Evangelho, o alicerce que já foi lançado, cada um edifique-se com responsabilidade, edifique-se em conformidade com o dono da obra, porque ele está com o governo sobre os seus ombros, por ele haver bebido daquele cálice, porque ele disse: Pai, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E Deus o enviou e ele cumpriu o propósito, e assim nós temos que ser imitadores dele. Ele é aquele que nos chamou, e nós temos que cumprir o propósito, que não é nosso, é o Espírito que opera em nós. Nós esvaziamos de nós mesmos, esvaziamos das nossas vontades. Mesmo assim ele nos galardoa, porque quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. E ele acrescenta com exatidão, porque ele é onisciente, ele tem ciência de todas as coisas. A Bíblia diz que lá do alto ele contempla todos os filhos de Adão. Nada escapa do seu olhar, os seus olhos estão por toda parte. Ele é o Todo-Poderoso, o Onipotente. Nada agindo ele, ninguém impede. Ele é o Todo-Poderoso, seu poder e autoridade está acima de todos. Nós seguimos aquele que é celestial. Agindo ele, ninguém impedirá. Pela fé tudo é possível ao que crê. Todo aquele que persevera, ele nos concede o poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, do qual os anjos sobem e descem sobre ele, e estão ao serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Aqueles que confiam no mediador entre Deus e homens,
mas aquele que confia no único e suficiente Salvador de nossa vida, do qual nós o confessamos publicamente todos os dias, um único bispo e bom pastor que deu a sua vida por as ovelhas que são do seu aprisco e ouvem a sua voz. Sacerdócio real e santo da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz, que trouxe pão e vinho, o maior abençoou da promessa, porque não tinha ninguém maior, a semente de Abraão, do qual está no singular e não no plural. Mas através da semente, nós somos abençoados nas regiões celestiais por Deus através de Cristo, aquele que tem um espírito reto e inabalável que está no coração, do qual ele não despreza. A sua morada é celestial, mas a sua presença está com aqueles que se apresentam com reverência, com o devido respeito, àqueles que receberam de graça os dons espirituais e os operam com amor, sem nada esperar. E mesmo assim ele nos galardoou, porque ele é grande galardoador com aqueles que depositam a confiança nele e que perseveram nas obras de justiça. Quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, ele nos galardoa. Mas ele também galardoa aqueles que seguem segundo a maledicência, segundo a podridão deste mundo. Porque dele não se permite zombar. Com a sua onisciência, que ele sonda o intento da mente e do coração, tudo aquilo que plantares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. Cabe a cada um optar, porque o fim é teme a Deus, a Cristo, sujeitai-vos a Deus, a Cristo, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Todo dever do homem consiste em temer, que é o princípio da sabedoria, e o entendimento do alto, do qual se desvia do mal, porque ninguém se desvia do mal por entendimento de próprios olhos, nem mesmo os obreiros da lei, porque já que Deus, ele disse: este é meu filho amado, em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o filho disse: ide e anunciai o evangelho a toda criatura, a todos os povos e nações e línguas. Ele nos unge para curar os enfermos, libertar os cativos, anunciar as boas novas, para que aqueles que estão perecendo segundo o jugo do opressor alcancem a liberdade em Cristo. Mas após receber a liberdade em Cristo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Usar a liberdade em Cristo como aqueles que foram libertos do mundo, mas agora escravos em Cristo, temos que utilizar aquilo que é edificante para o corpo. Porque a Bíblia diz que nós, como membros dos membros, a unidade da fé, se uma mão estiver pecando, arranque. É melhor subir com uma mão ou um olho, do que ficar todo o corpo. Assim, Jesus é aquele que purifica o templo, para que a igreja esteja preparada, unida num só propósito, num só coração, numa só mente, para que ela tenha um encontro para com o noivo, para que venha Jesus, Maranata. Assim nós pedimos todos os dias, para que nós alcançamos a promessa, a terra prometida, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. E ele é aquele que conhece todos os passos, ele sabe daqueles que estão com os passos em retidão e os joelhos são firmes, bem como sabe aqueles que estão com os pés escorregadios e com os joelhos vacilantes, aqueles que estão por caminhos tortuosos, do qual a Bíblia diz que há muitos caminhos que levam à perdição, a porta larga e espaçosa por onde muitos entrarão. Mas nós optamos por andar no caminho estreito, na porta estreita, da qual nos conduz a salvação e a vida eterna, da qual
nós andamos diferenciados do mundo, porque não amamos o mundo e nem aquilo que há no mundo. Porque aquele que ama o que há no mundo e ama o mundo não conhece a Deus. E assim nós perseveramos dia após dia, dando honra e glória ao Filho, do qual Deus agrada e recebe com um aroma agradável, não somente com o ouvir de lábios, mas com o coração, com o entendimento, crendo de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, amando somente o Senhor teu Deus, amando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o amor ágape, o amor que nos constrange, diferente dos outros amores que o mundo oferece, como o amor eros entre casal, filéu, entre amigos. São amores que tudo é por interesse, mas nós seguimos aquele que o seu amor nos constrange. Ele nos amou primeiro, mesmo sendo falhos, pecadores. Ele nos redime dos pecados e nos ensina a viver agora de forma diferente, né? Nos ensina a estar sempre desviando do mal, a viver de forma justa, como ele diz: se vós estáis em mim e eu em vós, demonstrais pelo vosso bom proceder, sede justos, sede santos. Mas a Bíblia diz que aquele que estiver santificando e purificando através da água, que é a sua palavra, que é viva e eficaz, continue enquanto há tempo, mas que muitos também iriam ouvir essa palavra e não iam dar ouvidos e muito menos compreender. E também está escrito: aquele que estiver sujando, suje-se mais ainda enquanto há tempo. Mas há mais esperança, porque a Bíblia diz, para aqueles que perseveram, porque a Bíblia diz que ainda que um pecador peque 100 vezes e viva muitos anos, há mais esperança para aqueles que perseveram, desviando do mal, né? Do qual ele nos ensinou por esses dias a relação dos jovens, que devem analisar em relação à sua velhice e o dia da sua morte. A Bíblia nos ensina que há mais aproveito aonde uma casa onde há luto do que uma casa onde há banquete, há festa. Porque ali onde a casa que há luto, ali há uma reflexão de todo o ser, né, para onde ele está indo, a primeira morte. E ali, depois da primeira morte, as suas obras, juntamente com a fé, o acompanham. Aqueles que depositaram a fé segundo o paganismo, segundo outros deuses possíveis de o salvar, e certamente as suas obras não são de justiça, porque somente através do elo da perfeição. Estes não vencerão a segunda morte, tribunal de Cristo, do qual ele dirá: apartai-vos de mim. Já aqueles que, quando chegarem aquele momento e expirar o seu fôlego de vida, do qual ninguém é capaz de detê-lo, acompanharão a fé no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, juntamente com as obras de justiça que foram produzidas através dele. Porque sem essas obras não se teria a fé. Como bem Paulo disse: encerrei a carreira, combati um bom combate, guardei a fé. E ali lhe acompanhou as obras de justiça, juntamente com a fé. Mas aqueles que, embora tiveram o primeiro amor, se agora está vivendo injustamente, as suas primeiras obras não são possíveis de o salvar. Porque a fé tem que ser participante do início ao fim. E se está vivendo de forma injusta, embora tenha os dons, porque são irrevogáveis, porque se está sendo infiel, Deus continua sendo fiel, mas não se opera os dons segundo a forma correta que deve ser, que é segundo o amor. O coração já está pedrificado, cheio de ódio, aquele que ama uma briga, ama o pecado, né? E está destituído da honra, da glória e da imortalidade. E
grande é a queda e a ruína, porque ele concede graça aos humildes e se opõe aos arrogantes. Melhor esperança há para aqueles que perseveram nas obras de justiça, produzidas através do Espírito de Cristo, sendo justificados juntamente com a fé. Porque estes que perseverarem até o fim, aqueles que não permitem que nada lhe roube a coroa da vida, ele dirá: vinde benditos do meu Pai, do qual ele disse: não se turbe o vosso coração. Na casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito. Ele nos dá a paz não segundo o mundo nos dá, mas ele é aquele que nos concede e nós revestimos através do capacete da salvação, qual nós alegramos todos os dias da sua vinda, da Jerusalém jubilosa, para onde ele nos levará. E ali não haverá mais morte, não haverá dor, ali só haverá alegria, ali haverá paz. Ali os frutos daqueles que colhem segundo a justiça. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará, nos faz andar em pastos verdes e águas tranquilas. Ali haverá paz, ali ele enxugará toda lágrima, ali não haverá mais noite, ali não haverá mais morte. Os vencedores que não passaram pela segunda morte. E ele disse: eu venci o mundo, tende bom ânimo, todo aquele que seguir a Cristo também é vencedor em Cristo. Esta é a nossa vitória, esta é a nossa alegria de perseverar com o amor que nos constrange, o amor ágape. E assim nós perseveramos em mais um dia. Ele nos sustenta, ele é aquele que nos guarda, nos livra de todo mal, ele é aquele que nos defende do vil tentador. Quando perseveramos segundo ele, ele dá ordem aos nossos anjos, os anjos que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso autor e consumador da nossa fé. E assim, perseverantes em mais um dia, seguindo aquele que é todo poderoso, o onisciente, o onipresente, o onipotente, do qual o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só. Se o Espírito Santo está em nós, estamos em unidade com eles, estamos numa só fé, numa só mente, num só coração, num só propósito, no Espírito reto e inabalável, coração de carne que retém a palavra, a água viva e eficaz que jorra de nossa boca, porque a boca fala o que o coração está cheio. E em mais um dia é nesta fé, sendo a própria bênção, quando estamos com o Espírito de Cristo em nosso coração, aonde pisarmos as plantas dos nossos pés, somos luz para os povos, para as nações, para expulsar os principados e potestades, para que haja luz, sendo uma candeia, porque não se coloca a candeia no cesto, mas sim no velador, no alto do monte, para que toda a cidade contempla a luz que há em nós, para que venham resplandecer sobre a luz e que as trevas caiam por terra em nome de Jesus. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes,